Na maioria das vezes, a riqueza não é um acaso e muito menos um golpe de sorte. Na verdade, ela é consequência de hábitos poderosos que moldam sua mente, sua fé e sua atitude diante do mundo. Agora, preste muita atenção em mim, porque o que vou te dizer agora pode mudar o rumo da sua vida. Agora pense comigo, se o seu coração está cheio de medo, de preguiça, de dúvida ou de desordem, como você pode esperar que a riqueza floresça na sua vida? O tesouro só se manifesta quando o coração e a mente estão alinhados com hábitos que atraem a abundância de Deus. O mais incrível é que a neurociência comprova algo que a Bíblia já dizia há séculos. Você se torna aquilo que repete todos os dias. A repetição cria caminhos neurais no seu cérebro, e esses caminhos se tornam a estrada por onde a sua vida vai andar. Se os seus hábitos são fracos, o resultado será escasso. Mas se os seus hábitos são poderosos, alinhados com princípios divinos, então a estrada da sua vida leva inevitavelmente para a prosperidade. Agora eu quero te fazer uma pergunta importante. Quais têm sido os hábitos que você repete em silêncio todos os dias? São hábitos que aproximam você de Deus, da disciplina, da abundância, ou hábitos que estão te aprisionando na mediocridade? Deus revela que a riqueza só vem para quem vive certos hábitos, não porque Ele queira privar alguém, mas porque Ele é justo. Ele não entrega um tesouro precioso em mãos que ainda não aprenderam a cuidar daquilo que já possuem. É como na parábola dos talentos. Aquele que multiplicou recebeu ainda mais, mas o que enterrou o talento por medo perdeu até o pouco que tinha. Amigo, amiga, eu quero que você entenda uma coisa. A sua vida pode mudar radicalmente a partir de hoje, mas só se você decidir viver de forma diferente. Não é sobre esperar um milagre cair do céu, mas sobre alinhar sua fé com ações poderosas que geram frutos. Imagine comigo algo que pode transformar a sua história. Você acordando todos os dias com clareza, disciplina e propósito, eliminando da sua vida tudo o que enfraquece sua mente e adotando os hábitos que fazem Deus olhar para você e dizer: este está pronto para receber muito mais. E é exatamente sobre esses hábitos que eu vou te revelar. 10 princípios claros, práticos, poderosos e bíblicos, que vão abrir os seus caminhos e te colocar diante da verdadeira prosperidade. Então agora vamos começar. Primeiro hábito: o poder da disciplina e da constância, o segredo da colheita. Agora preste muita atenção em mim, porque isso pode definir o seu futuro. Sem disciplina, nenhum sonho se torna realidade. A Bíblia é clara quando diz: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Isso significa que Deus observa como você lida com as pequenas responsabilidades, antes de confiar a você grandes bênçãos. Pense comigo, quantas vezes você pediu prosperidade, mas deixou de organizar sua rotina, de honrar seu tempo, de terminar aquilo que começou? Disciplina não é sobre rigidez, é sobre respeitar o propósito que Deus colocou na sua vida. É acordar e decidir que o que precisa ser feito será feito, independente da vontade momentânea. A neurociência mostra que a disciplina cria novos circuitos no cérebro. Cada vez que você cumpre uma tarefa, mesmo pequena, você fortalece a dopamina da realização. E essa química cerebral te torna cada vez mais forte, mais capaz de continuar. Quem foge da disciplina, foge do crescimento. Agora eu quero te perguntar: como você espera que Deus confie riquezas em suas mãos se você ainda não é disciplinado com o pouco que já tem? Disciplina sozinha já é poderosa, mas sem constância ela não gera frutos. A constância é o que separa os que sonham dos que conquistam. A palavra de Deus nos lembra: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. A colheita não vem no dia seguinte ao plantio. É preciso regar, cuidar e esperar. Muitos desistem porque confundem demora com ausência de resposta. Mas a verdade é que Deus testa sua constância antes de liberar a abundância. Se você só faz quando sente vontade, se começa, mas não termina, então não há estrutura para sustentar o que virá. A psicologia explica o chamado efeito composto. Pequenas ações repetidas dia após dia se acumulam e criam resultados gigantescos. A pessoa disciplinada e constante não precisa se preocupar com o futuro, porque o futuro já está sendo construído nos hábitos de hoje. Então grave no coração: a riqueza não chega para os apressados, mas para os consistentes. Disciplina abre o caminho, constância sustenta a jornada. Agora vamos para o segundo hábito: o controle da mente e dos pensamentos. A batalha da mente e como reprogramar seus pensamentos. Agora, preste atenção em mim, porque isso pode libertar você de anos de sofrimento. A maior guerra que você enfrenta não está fora, mas dentro da sua cabeça. A Bíblia declara: transformai-vos pela renovação da vossa mente.
Romanos 12, 2. Isso significa que se você não mudar seus pensamentos, sua vida nunca mudará. Quantas vezes você se sabotou com frases como "eu não consigo", "isso não é para mim", "eu nunca vou prosperar"? Cada pensamento desse é como uma prisão invisível que você mesmo constrói. E quanto mais você repete, mais forte a cadeia fica. A neurociência mostra que pensamentos repetitivos geram conexões neurais profundas. O cérebro não distingue muito bem entre imaginação e realidade. Aquilo que você pensa constantemente se torna o filtro pelo qual você enxerga o mundo. Ou seja, se você pensa em escassez, só verá portas fechadas. Se pensa em abundância, verá oportunidades. Agora imagine comigo, como seria a sua vida se você tivesse controle absoluto sobre a sua mente, se não fosse refém das preocupações, mas dono das suas próprias ideias? Esse é o caminho que leva à riqueza verdadeira. Você precisa começar a mudar as suas crenças que te levam à pobreza. Então, se você quer chegar à riqueza verdadeira, comece reprogramando a sua mente. Escreva aqui abaixo nos comentários a frase "Minha mente agora é renovada para a riqueza". Quando você escreve, você dá um comando físico ao seu cérebro, e isso ativa um novo padrão neural. É como se você estivesse gravando no seu subconsciente uma ordem de prosperidade. Então não ignore, comente agora, porque essa ação vai fixar dentro de você a mentalidade que abre portas para a riqueza. A mente é como um jardim. Se você não planta flores, ervas daninhas vão nascer sozinhas. Por isso, Deus nos ordena a vigiar o que pensamos. Filipenses 4:8 diz: "Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento". Isso não é poesia espiritual, é um princípio psicológico profundo. Você se torna aquilo que medita todos os dias. Estudos mostram que pessoas que praticam afirmações positivas e visualizações mentais têm mais clareza, mais foco e alcançam metas com muito mais rapidez. Então, se você quer prosperar, precisa decidir hoje o que vai permitir dentro da sua mente. Expulse o lixo mental, rejeite pensamentos de derrota e comece a repetir palavras de vida, fé e abundância, porque cada pensamento é uma semente e o que você planta na mente, inevitavelmente, colhe na vida. Agora eu te pergunto, você está pronto para arrancar as ervas daninhas da sua mente e começar a plantar os pensamentos que vão transformar o seu destino? Responda aqui nos comentários. Agora vamos para o terceiro hábito, um dos principais hábitos que faz Deus exaltar você diante de todos. A persistência diante das dificuldades, a força de continuar quando todos desistem, esse é o segredo dos que vencem. A Bíblia diz em Gálatas 6:9, "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos". Veja, a promessa não é para quem começa, mas para quem persiste até o fim. Muitos até dão o primeiro passo, mas desistem quando a caminhada fica difícil. Só que Deus não entrega tesouros para quem para no meio da estrada. Ele honra aqueles que permanecem, mesmo quando não há sinais visíveis de recompensa. A psicologia mostra que, quando a dor da persistência é suportada, o cérebro ativa áreas de resiliência que fortalecem a identidade. É como se cada dificuldade enfrentada se tornasse uma musculatura emocional e espiritual que prepara você para suportar riquezas ainda maiores. Agora imagine, quantas vezes você esteve perto da sua vitória, mas parou um pouco antes da linha de chegada. A persistência é a ponte entre o que você deseja e o que você realmente conquista. Quem para, nunca atravessa. Quem insiste, sempre chega. A verdade é simples. Não é o mais inteligente e nem o mais rápido que vence. É o mais persistente. A palavra confirma isso quando diz: "Aquele que perseverar até o fim será salvo". Mateus 24:13. Perseverança é o DNA dos vencedores. A neurociência explica que, quando você insiste em algo apesar das dificuldades, seu cérebro ativa a plasticidade neural. Ele literalmente se reconstrói, criando novas rotas e soluções. É por isso que os persistentes parecem encontrar saídas onde os outros só enxergam muros. Então guarde isso no coração. Cada vez que você persiste, você envia uma mensagem a Deus e ao universo de que está pronto para receber mais. A persistência prova caráter, prova fé e prova maturidade. E agora, eu quero te desafiar a selar esse hábito na sua vida. Afirme isso dentro da sua mente com toda a sua força. Eu nunca desistirei daquilo que Deus colocou no meu coração. Assim você não apenas declara, mas programa sua mente para suportar qualquer tempestade e seguir firme até a colheita. Quarto hábito: autodomínio emocional.
o poder de dominar a si mesmo. Agora preste muita atenção em mim, porque isso pode mudar radicalmente a forma como você lida com a vida. A Bíblia ensina: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Provérbios 16:32. Isso significa que a maior vitória não é vencer os outros, é vencer a si mesmo. Napoleon Hill dizia que quem não consegue dominar suas emoções jamais conseguirá dominar sua vida. Pense nisso. De que adianta ter conhecimento, talento ou até recursos se a raiva, o medo ou a ansiedade governam suas decisões? Sem autodomínio, a riqueza escapa como água pelas mãos. E agora me entenda, nós não controlamos o que acontece fora, mas podemos sempre controlar nossa resposta. E se você parar para pensar, é exatamente isso. Não são as coisas que nos deixam estressados, mas a opinião que temos sobre elas. E a neurociência confirma: quando você não gerencia suas emoções, o cérebro ativa a amígdala, a parte primitiva ligada ao medo e impulsividade. Mas quando você respira, reflete e decide com calma, ativa o córtex pré-frontal, região da razão, da clareza e da visão estratégica. Quem domina suas emoções tem vantagem em qualquer situação. Agora eu quero te perguntar: você tem reagido como dono da sua vida ou como escravo das circunstâncias? Imagine comigo algo poderoso. Uma pessoa que não se abala com críticas, não perde a cabeça em crises, não se entrega ao pânico diante dos problemas. Esse tipo de pessoa transmite confiança, e confiança atrai oportunidades. Napoleon Hill escreveu: aquele que controla sua própria mente pode conquistar qualquer coisa. Isso é a chave da riqueza. Porque quando você decide não ser guiado pela impulsividade, você preserva energia, constrói relacionamentos sólidos e toma decisões que multiplicam resultados. A Bíblia confirma esse princípio em Provérbios 25:28. Como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Uma pessoa sem autocontrole está sempre vulnerável, mas quem se guarda se fortalece. E aqui vai um conselho prático. Antes de qualquer decisão importante, nunca haja no calor da emoção. Respire, ore, pense e só então haja. Esse intervalo de reflexão é a diferença entre perda e prosperidade. E agora, eu quero que você escreva nos comentários a frase: eu domino minhas emoções. Isso reprogramará a sua mente para viver de forma serena, firme e poderosa, mesmo quando o mundo tentar te desestabilizar. Agora preste atenção em mim, porque aqui está um guia que pode salvar você de muitas derrotas invisíveis. Dominar suas emoções não é negar o que sente, mas aprender a responder de forma sábia. Respire e dê espaço antes de reagir. Quando sentir raiva, medo ou ansiedade, respire profundamente 3 vezes. Esse simples ato já reduz a atividade da amígdala no cérebro e devolve clareza. Questione o pensamento. Pergunte-se: isso que estou sentindo é realmente um fato ou é apenas uma interpretação? Muitas vezes não sofremos pelo que acontece, mas pelo significado que damos. Transforme emoção em ação útil. Se está com raiva, use a energia para resolver, não para destruir. Se está ansioso, organize sua rotina. Se está triste, use a dor como reflexão para crescer. Ore e medite. A oração acalma o coração e realinha a mente com a verdade de Deus. A meditação fortalece a consciência e treina o foco. Napoleon Hill aconselhava: você tem poder completo sobre uma única coisa, a sua própria mente. Agora vamos para o 5º hábito. E se você está gostando do vídeo até aqui, não esqueça de ajudar o nosso trabalho deixando a sua curtida. Desde já, muito obrigado. 5º hábito: visão clara e o propósito definido. Agora, eu quero que você imagine comigo a força de uma visão clara. A Bíblia diz em Abacuque 2:2: escreve a visão e torna-a bem legível para que possa ser lida facilmente. Isso quer dizer que um homem ou uma mulher sem direção é como um barco sem leme. Ele pode até se mover, mas nunca chegará a lugar nenhum. O propósito precisa estar escrito, claro, definido, porque sem clareza a vida se perde em distrações. Napoleon Hill reforçava esse princípio ao afirmar que o ponto de partida de toda conquista é um propósito definido. Ele dizia que pessoas sem meta são condenadas a trabalhar para aquelas que têm. E a neurociência confirma: quando você tem clareza de objetivos, o cérebro ativa o sistema de atenção seletiva, filtrando informações e oportunidades que te aproximam daquilo que deseja. Agora preste atenção em mim. Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho parece servir, mas nenhum deles te leva ao destino certo. Por isso, a primeira chave da prosperidade é escolher conscientemente para onde você vai. E aqui, eu preciso revelar algo que a maioria ignora:
O poder da escrita. Quando você escreve a sua visão no papel, ativa áreas do cérebro ligadas ao foco, à memória e à tomada de decisão. A psicologia mostra que escrever o que você deseja transforma um pensamento vago em um compromisso real. A neurociência comprova que o ato físico de escrever ativa o sistema reticular de ativação, o filtro que direciona sua atenção e faz seu cérebro enxergar oportunidades alinhadas com aquilo que está registrado. É por isso que tantas pessoas comuns se tornaram milionárias depois de escrever suas metas com clareza absoluta. Porque escrever não é apenas registrar, é programar a mente para acreditar e agir como se já fosse realidade. Quem ignora isso, deixa seu destino à deriva. Quem escreve, toma posse dele. Propósito é mais do que uma meta, é a razão pela qual você acorda todos os dias. É o combustível que mantém você firme quando tudo parece desmoronar. Jesus disse em João 18:37, "Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo." Até ele deixou claro o seu propósito. E se o Filho de Deus precisou ter clareza, como nós ousamos viver sem ela? Me entenda, a vida sem propósito é uma vida desperdiçada. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Isso significa que quando você tem clareza de propósito, suporta dores, crises e dificuldades, porque sabe aonde vai chegar. Agora preste atenção em mim, porque aqui está o conselho que pode transformar tudo. Pegue um caderno e escreva sua visão de vida. Não deixe apenas na mente, porque a mente esquece, distorce e sabota. Coloque no papel quem você deseja se tornar, o que quer conquistar, qual legado deseja deixar. Escreva como se já estivesse acontecendo. A psicologia comprova que esse exercício cria compromisso interno e aumenta em até 42% as chances de você realizar aquilo que escreveu. A neurociência mostra que o simples ato de escrever ativa o hipocampo e o córtex pré-frontal, áreas ligadas à memória e planejamento. É como se o cérebro passasse a trabalhar em segundo plano, constantemente buscando caminhos para materializar o que está no papel. É por isso que líderes, empreendedores e milionários do passado e do presente sempre mantiveram um diário de metas, visões e planos. Eles sabiam que escrever não é um detalhe, é a arma secreta que separa quem sonha de quem conquista. Portanto, torne este hábito inegociável. Escreva sua visão, leia diariamente e alinhe suas ações a ela. Quem escreve sua visão, escreve seu destino. Agora vamos ao sexto hábito. E se você chegou até aqui, eu quero te parabenizar. Você já está buscando mais conhecimento do que metade das pessoas que assistem meus vídeos. E esse, meus amigos, é o grande passo para a verdadeira prosperidade, o conhecimento aplicado. Porque não basta desejar riqueza, é preciso compreender quais atitudes realmente atraem a abundância de Deus. E o sexto hábito é justamente esse: trabalhar com excelência. Muitos querem prosperar, mas vivem entregando apenas o mínimo. Só que a Bíblia nos ensina claramente: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Isso significa que cada ação sua é observada por Deus, e Ele não recompensa o esforço medíocre, mas honra aquele que entrega o melhor em tudo o que faz. Napoleon Hill dizia que o mundo recompensa em dobro quem se dedica além do que é pago para fazer. E é exatamente isso que diferencia os vencedores dos comuns: a excelência. Trabalhar com dedicação, com cuidado, com propósito, mesmo quando ninguém está olhando. Porque o trabalho feito com excelência se torna uma semente que inevitavelmente gera colheita. Então me entenda, nós somos aquilo que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Quem pratica excelência em cada detalhe, inevitavelmente transforma isso em identidade. Agora reflita comigo. Será que Deus pode confiar grandes riquezas a alguém que negligencia as pequenas tarefas? Trabalhar com excelência não significa perfeição, significa compromisso em dar sempre o seu melhor, em qualquer circunstância. Jesus disse que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Esse é o critério de promoção divina. Na prática, excelência é chegar antes, sair depois, revisar o que faz, entregar mais do que foi pedido. É agir como se cada tarefa fosse uma semente diante de Deus, porque é exatamente isso que é. O trabalho feito com excelência fala por você quando você não está presente. Napoleon Hill alertava que a pessoa que faz além do que é paga para fazer, em breve será paga muito mais pelo que faz. Essa é a lei do sucesso. A psicologia do comportamento reforça. O cérebro cria padrões de confiança, e quem se acostuma a agir com excelência passa a executar em alto nível automaticamente. Portanto, se você quer prosperar, faça da excelência o seu padrão. Não trabalhe apenas para sobreviver, trabalhe para se destacar, para honrar a Deus e para se tornar referência, porque a riqueza nunca será entregue a quem trata suas tarefas de qualquer jeito. Sétimo hábito:
e extremamente importante: o ambiente e a companhia certa. Agora preste atenção em mim, porque isso pode ser o divisor de águas da sua vida. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:33, as más companhias corrompem os bons costumes. Isso significa que, por melhores que sejam suas intenções, se o ambiente onde você vive é tóxico, cedo ou tarde, ele moldará sua mentalidade. O ser humano é altamente influenciável. Você pode até achar que controla suas escolhas sozinho, mas a verdade é que o ambiente em que você está diariamente está moldando sua visão de mundo, seus hábitos e até o tamanho dos seus sonhos. Ninguém cresce em solo estéril. Pare e pense. As pessoas que estão ao seu redor te inspiram ou te drenam? Elas falam de possibilidades ou de limitações? Elas celebram suas vitórias ou sentem inveja silenciosa? Sua resposta a essas perguntas mostra se o ambiente onde você está é fértil para a prosperidade ou uma prisão invisível. O ambiente certo é como adubo para o seu crescimento. Quando você se cerca de pessoas que pensam grande, que têm disciplina, fé e visão, naturalmente você é puxado para cima. Mas quando você se envolve com pessoas que vivem reclamando, que fogem da responsabilidade e se acomodam, você é puxado para baixo. A Bíblia mostra isso claramente. Provérbios 13:20 declara: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. Ou seja, suas amizades são uma profecia do seu futuro. Então o que fazer? A resposta é direta. Afaste-se das pessoas que não te levam a lugar nenhum. Se elas não somam, se não te inspiram, se apenas reforçam hábitos ruins, você precisa criar distância. Mas atenção, isso não significa cortar todos os laços de forma radical, até porque, em alguns casos, pode ser família, colegas de trabalho ou pessoas que você não pode simplesmente abandonar. Nesses casos, a solução é clara: reduza a influência. Seja cordial, mas não permita que essas pessoas determinem sua rotina ou ditem suas escolhas, porque más companhias não apenas desmotivam, elas manipulam. Empurram você para hábitos ruins como beber em excesso, fumar, procrastinar, desperdiçar tempo com conversas vazias e até desacreditar dos seus sonhos. Muitas vezes, elas zombam dos seus objetivos, diminuem suas conquistas e plantam em você a semente da dúvida. E é nesse ponto que mora o maior perigo. Se você se expõe demais a isso, aos poucos começa a se distanciar da sua visão, a reduzir suas metas, a aceitar menos do que merece. Esse é o veneno do mau ambiente. Ele não mata de uma vez, mas corrói silenciosamente o propósito dentro de você. Por isso, escolha com sabedoria. Se não puder evitar totalmente, limite ao máximo. Busque se cercar de pessoas que te levantem, que reforcem sua fé, que impulsionem seus hábitos e que ampliem o seu propósito. Porque no fim, tudo está ligado a hábitos. Conviver demais com quem vive mal é permitir que sua vida seja arrastada para baixo. Conviver com os sábios, porém, é ser puxado para cima, em direção à prosperidade. Agora, vamos ao 8º hábito, a chave invisível da gratidão, o contentamento que gera abundância. Agora preste muita atenção em mim, porque isso pode mudar completamente a sua perspectiva de vida. A Bíblia nos ordena em 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não é em algumas coisas, mas em tudo. Gratidão é reconhecer que, mesmo no pouco, Deus já está presente. Napoleon Hill afirmava que a atitude de gratidão é um ímã de oportunidades. Pessoas ingratas fecham portas, mas pessoas gratas atraem mais abundância. Isso porque a gratidão muda a energia com que você se apresenta ao mundo. É comprovado que quando você pratica a gratidão, seu cérebro libera dopamina e serotonina, os neurotransmissores do bem-estar e da felicidade. Isso fortalece a resiliência, melhora o foco e cria um ciclo positivo que atrai mais coisas pelas quais agradecer. Amigos e amigas, entendam, quem não agradece pelo pouco nunca estará preparado para o muito. A riqueza não chega primeiro na conta bancária, chega no coração. Contentamento não significa conformismo, mas a habilidade de estar em paz durante o processo. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 4:12, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse é o segredo, não se desesperar pela escassez, nem se corromper pela abundância, mas manter equilíbrio em qualquer fase. E agora me entenda, não é o ser humano que tem pouco, mas o ser humano que deseja mais, que é pobre. Isso significa que a verdadeira riqueza está na mente, não apenas no bolso. Preste muita atenção em mim. A gratidão e o contentamento têm maior resiliência e capacidade de tomar decisões inteligentes sob pressão. Elas não agem movidas pelo desespero, mas pela clareza. Portanto, cultive a gratidão diariamente.
Escreva 3 coisas pelas quais é grato todos os dias. Esse simples exercício fortalece seu cérebro para enxergar oportunidades em vez de problemas. Quem agradece no pouco, abre espaço para receber muito. 9º hábito: a generosidade e semeadura. Agora preste atenção em mim, porque esse princípio é tão poderoso que atravessa toda a história da humanidade. A Bíblia afirma em 2 Coríntios 9:6, quem semeia pouco, pouco também colherá. E quem semeia com fartura, com abundância, também colherá. Essa é uma lei espiritual e prática. Você só colhe aquilo que planta. A prosperidade nunca começa no receber, sempre começa no dar. Quem é generoso, abre caminhos invisíveis que voltam multiplicados. Generosidade não é apenas sobre dinheiro, é sobre compartilhar tempo, conhecimento, oportunidades e até palavras de vida. No desenvolvimento pessoal, entendemos que tudo o que entregamos ao mundo retorna para nós em forma de relacionamentos, oportunidades e recompensas. Pessoas generosas criam redes, atraem confiança e constroem portas que nunca se abririam apenas pela força individual. Agora reflita, como você pode esperar abundância se ainda segura com medo até o pouco que tem? Deus só multiplica aquilo que é colocado em movimento. Generosidade é mais do que uma virtude, é uma estratégia divina. Jesus ensinou em Lucas 6:38, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no vosso regaço. O retorno não é apenas proporcional, é multiplicado. Quando você aprende a semear, não vive mais na ansiedade de quando virá a colheita, porque confia que a lei divina não falha. Quem semeia bondade, colhe honra. Quem semeia esforço, colhe resultado. Quem semeia fé, colhe milagres. Na prática, isso significa aprender a dar antes de esperar receber, trabalhar duro antes da promoção, ajudar antes de ser ajudado, compartilhar antes de ter abundância. Esse é o segredo dos que prosperam de forma sólida e duradoura. E guarde bem, a generosidade não empobrece, ela enriquece, porque cada vez que você entrega algo de valor, você envia uma mensagem clara. Eu acredito na abundância de Deus e sei que Ele multiplicará de volta. Agora vamos para o último hábito, e sem ele, nenhum dos 9 hábitos farão sentido. Hábito 10. A fé ativa em Deus e a ação prática. A fé é a que move, não a que espera. Agora preste atenção em mim, porque aqui está a base que sustenta todos os outros hábitos. A Bíblia ensina em Tiago 2:26, a fé sem obras é morta. Isso significa que não basta acreditar, não basta orar, não basta desejar. É preciso agir. Fé verdadeira não é passiva, é movimento. Muitos dizem que têm fé, mas continuam parados. Oram por prosperidade, mas vivem procrastinando. Pedem por abundância, mas não semeiam nada. Esperam resultados grandiosos, mas não se levantam para fazer o que é necessário. Fé sem ação é apenas ilusão. Deus não recompensa o acomodado, recompensa o que planta, o que se move, o que age confiando que Ele abrirá os caminhos. A fé é a chama que te dá coragem, mas é a ação que constrói a estrada. Juntas, formam a combinação que abre as portas da prosperidade. Imagine comigo algo poderoso. Você orando com fé, declarando promessas de Deus sobre sua vida e, ao mesmo tempo, levantando-se para agir, trabalhar, construir, aprender e persistir. É assim que os milagres acontecem, quando o céu encontra a terra, quando a fé se junta à ação. Jesus disse em Marcos 9:23, tudo é possível àquele que crê. Mas crer, meus amigos, não é apenas acreditar de longe, é caminhar na direção daquilo que se acredita. É como Pedro, que só pôde andar sobre as águas porque deu o primeiro passo. Se tivesse ficado no barco apenas acreditando, nada teria acontecido. Na vida prática, isso significa que você deve alinhar oração com atitude. Ore por prosperidade, mas trabalhe com excelência. Ore por oportunidades, mas prepare-se para recebê-las. Ore por abundância, mas viva hábitos que sustentem a abundância. E grave isso no coração. A fé é a raiz, a ação é o fruto. Uma sem a outra não gera nada. Mas quando você une as duas, o impossível se torna realidade, e Deus derrama sobre você a prosperidade que estava reservada desde o início. E agora eu quero te pedir um favor especial. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu comentário aqui embaixo, porque isso vai reforçar o que você aprendeu e vai mostrar ao mundo que você está decidido a viver essa transformação. Também não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito o nosso trabalho. Se inscreva no canal agora mesmo e ative o sininho das notificações, porque eu vou continuar trazendo mensagens que vão abrir os seus olhos, fortalecer sua fé
e transformar sua mentalidade. Não permita que este vídeo seja apenas mais um conteúdo que você assistiu. Pegue cada palavra, cada princípio e transforme em prática. Lembre-se, Deus só entrega grandes riquezas a quem constrói hábitos capazes de sustentá-las. Obrigado por me acompanhar até aqui. Fique bem, fique com Deus e até a próxima.